Então, Pablo, tratar o RPG como se fosse um escapismo é um pouco complicado, né, cara? Porque, querendo ou não, é um escapismo porque você tá entre amigos, né? Ali, você tem toda aquela roda em que você tem confiança. E, pô, cara, pra mim, é mais fácil tratar o RPG como um escapismo do que ir num psicólogo. Eu acho que é mais barato, não necessariamente mais Exatamente. fácil. Porque assim, o RPG ele não pode ser. É o que a gente tava comentando antes. Tipo, você tratar o RPG como a sua terapia significa que você está dependente do seu mestre pra ser o seu terapeuta. E mestre, Exatamente. Esse é o dependendo do ponto seu mestre. péssimo, né? Você vai ficar pior aí. Exatamente. Então, isso falando só na superfície, sem falar da chance de você levar realmente um problema pessoal como uma situação pro RPG, e eu sei porque eu já lidei com jogadores que misturaram muito as coisas, a um ponto de estragar uma amizade ali com outros jogadores e com o narrador, por conta de problemas pessoais que influenciaram na hora do cara jogar RPG, tá ligado? Então, por não saber separar as coisas e por tratar o RPG como essa terapia, mano, o cara... Tipo assim, ele pegou e despejou tudo aquilo de ruim que tava na vida dele no RPG, é como se fosse o personagem dele estourando por uma coisa pequena dentro do jogo. E aí ele trouxe isso pra fora do jogo em off, e aí deu toda uma discussão. Não foi uma vez só, etc. Então, Cara, esse é um dos piores lados, tipo, e realmente tem, não é um ponto que a gente deve abordar, pô, o RPG é um mundo de fantasia ali, é tudo bem, tudo coisa. Isso realmente é um fato, mas também, agora bora falar do lado positivo, que é que realmente, cara, o RPG ali, quando a pessoa está centrada, está com os objetivos e quer realmente aproveitar como um hobby e sair um pouquinho, cara, realmente dá pra tratar, porque querendo ou não, a gente já falou muito sobre isso, a pessoa, ela vai evoluindo jogando RPG, com o passar do tempo e tal, as é possível experiências. você aprender com qualquer... Pode aprender uma lição de vida com uma música. Aí eu falo, pode aprender, cara, com um amiguinho da escola que passou por uma situação e tal. Então, de fato, o RPG é uma experiência social, você tem muita troca ali social. E você pode realmente aprender. E agora sim, falando um pouco da minha experiência pessoal com RPG. Eu já tratei muitos dos meus demônios no RPG, mas não é só o RPG. É um movimento que eu tenho, né, interno, cabeça e tal. De, pô, sei lá, uma das minhas ex lá me traiu e eu transformei isso num monstrão do jogo. Toda essa ideia de traição, toda essa raiva, eu fui lá e criei aquela criatura e coloquei ela contra os meus jogadores. Ela era má, ela era... Aquela mágoa saiu de mim num formato de fel que eu usei para desenhar, rasgando o véu da realidade para dentro da imaginação, transformando aquele sentimento negativo em uma criatura abstrata para que meus amigos me ajudassem a lidar. Eu falei bonito agora. Falou pra caramba. É recomendável fazer isso? Então, não. Não, com certeza não. não. Não é. Isso é o tipo de coisa que você faz e leva para a terapia. Porque ali você vai aprender a tratar os seus demônios de forma interna. Só que eu sou o ponto fora da curva, cara. Você, assim, tem pessoas que conseguem fazer isso. O René mesmo, o professor René, a gente fala aqui direto. Ele é uma pessoa que tá, entre aspas, acima da média. Não querendo falar que ninguém é melhor do que ninguém. Mas para a maioria das pessoas, para a massa vulgar da humanidade, lidar com certos graus de problemas psicológicos dentro de um mundo fantasma pode gerar mais problemas do que resolver. É aí que mora o problema, é aí que mora o perigo. É aí que quando você vai conversar com o psicólogo, com uma pessoa que realmente estuda ali essa questão da linguagem e tal, você vai ver que, cara, a pessoa pode acabar entrando tanto nesse que ela vai sair da realidade ao ponto de não conseguir lidar. Ela pode se tornar uma pessoa mais reclusa, uma pessoa que não consegue lidar com a realidade em si. Ela tem que sempre estar interpretando, entendeu? Aí você tem síndromes, você tem problemas no meio, algumas pessoas que já nascem com problema e acabam encontrando escapismos no videogame, no filme, no livro, né, nessas aí. E você vai escalonando isso até crimes, até coisas mais... Mas começa no cara que, dentro do RPG de mesa, ele não consegue lidar com uma regulação emocional de uma coisa que aconteceu com o personagem. Ele leva isso pra vida pessoal. Ou o contrário, o cara que tem um problema na vida pessoal, ele leva isso pro RPG com um bagulho lúdico e ele não consegue separar as coisas. Então é importante que você separe. Exemplo, cara, o seu personagem tá namorando um NPC, né? A gente já falou de romance no canal e tal. Você entender, você tá fantasiando e tal com uma coisa que não existe. Tipo assim, você tá fantasiando com o seu mestre, né? A piadinha. Mas Moral assim... mestre. Exato, você tá fantasiando com uma coisa que não existe. E óbvio, dependendo do mestre, se o mestre for bom, isso vai entrar na cabeça do jogador. Eu sei disso. O jogador vai sonhar com o NPC, entendeu? Ele vai pensar no NPC na hora do banho. Eu sei do que eu tô falando. Imaginando Acontece. você?
Acontece. Só que você tem que entender que é igual você se apaixonar por um personagem de anime, um personagem do filme e tal. É uma coisa platônica ali que, cara, tipo, beleza, tá na sua imaginação. Enquanto tá inofensivo, tá tranquilo. Agora, a partir do momento que você começar a recusar interações sociais reais, porque as pessoas não se parecem com arquétipos de RPG, ou porque você tá muito voltado pra isso a ponto de não conseguir ter uma interação com a pessoa de verdade sem ser um personagem de RPG, aí você tem um problema. Realmente tem um problema. Se bem que é considerado um escapismo, o ponto que a gente falou ali no início do negócio ali que a gente tava falando, e eu vejo isso, esse como pegar e colocar pra fora no RPG. Eu não faço isso no RPG, mas pra mim é uma técnica que é validada pra mim pegar e entender o problema, né, cara? Porque muitas das vezes a pessoa só fica só pensando e tal, e ela não consegue externalizar isso. Sim, ela fica só... Isso realmente é um exercício possível e que pode ajudar se for feito da forma correta. Que é o quê? É justamente o que eu falei. Você pega um problema... Imagina assim, quando a gente tá com um problema, o nosso cérebro, ele tem um problema, né, de necessidade de economia de energia. Então, quando a gente entra numa questão que é um caminho que não tem fim, o nosso cérebro fica rodando. E isso esgota. Por exemplo, você ouviu uma música, você ouviu ela do começo ao fim. Acabou, você se sente aliviado, se sente bem, é maravilhoso. Agora, você ouviu e parou ela no meio. Você sente uma sensação de incômodo. Você ouviu só o meio, num contexto muito específico que você pensou nele. Você vai ficar com essa merda na cabeça, rodando na sua cabeça o dia inteiro. Chicletes. Exato. Você quer ver? Um bom exemplo disso é... Pô, tô com uma música aqui na cabeça, tô cantando só o refrão dessa música. Eu não consigo tirar essa música da cabeça. Ela tá cantando ali, tá me incomodando. Pega a playlist no Spotify que tá ouve essa música do começo ao fim, cantarole ela do começo ao fim, prestando atenção plena ali. E deixa a playlist tocar por mais alguns minutos e vai fazer outra que não vai mais ficar com o refrão na cabeça. Porque você vai ter resolvido o problema, entendeu? E isso acontece também quando você tá com um problema pessoal, um problema de relacionamento, um problema familiar, um problema na escola, na faculdade, no trabalho. É natural da gente. Pô, aconteceu uma coisa, eu tô ansioso por causa desse problema. Eu não sei como lidar com isso. Isso fica ali rodando o dia inteiro. Enquanto você não resolver, você não concluir aquela coisa, o seu cérebro fica ali, tipo, te torturando com aquilo. É isso que a gente chama de ansiedade. Quando você tem um problema que ele causa essa ansiedade, que ele causa esse transtorno, e você tenta levar ele pro lúdico, você está criando uma forma de resolver isso, sacou? Então, uma vez que você tenha, por exemplo, tipo, não necessariamente seja o RPG, tá, pessoal? É uma forma de pensar. Exato, a gente tá falando do RPG porque é o canal. É o que nós temos aqui, né? Exato. Mas o ponto é justamente esse, tipo, pô, do RPG, levei lá o meu problema do trabalho, que eu tive uma briga com o meu chefe e tal, não sei o que, eu levei isso pro RPG, o narrador, que é bom, deu a noção ali, ele acabou aproveitando disso aí, fez eu brigar com o NPC, só que aí eu aproveitei essa situação com o NPC, e diferente do meu chefe, que pode me demitir e me dar uma tortura na vida real, no RPG, eu posso tomar dano e ser curado pelo clérigo. Sabe, o RPG não tem uma consequência palpável real. Aí eu posso lidar com isso ali, eu posso resolver esse conflito ali, e resolver esse conflito ali vai me criar uma situação equiparável, que eu vou ficar tipo, caramba, eu tava com esse problema, eu resolvi esse problema aqui. Pode te ajudar a resolver, encontrar formas de abordar, inclusive, né, o seu chefe da vida real, sua esposa, ou o que quer que é a situação, e você entender que talvez aquele problema gigantesco era uma coisa bem mais, sacou? Principalmente porque o RPG é uma coisa social. Então você vê a reação de outras pessoas em relação à situação também ajuda. Com certeza. E um ponto que eu quero falar sobre esse negócio aí de lentes, né? E como que o RPG ele vai modificando os jogadores. A gente já falou muito isso. Eu posso falar que eu, como narrador de RPG, nesses 2 anos que eu narro RPG, uma coisa que se pode notar, inclusive aqui falando sobre RPG, é você assistir esse episódio e assistir o episódio lá do começo, do comecinho do Union ali, que você vai ver que muda a forma de falar. Mesmas coisas quando vai acontecendo, o Pablo mesmo falou, o cérebro ele vai maquinando aquilo. Vamos supor que você nunca falou em público, mas o seu personagem ele é um bardo, ele é obrigado a falar em público. Mesmo que entre seus amigos ali, você, de fato, ali num campo lúdico, você vai começar a falar em público. Vai começar, e seu cérebro vai fazendo esse trabalho de novo, você vai aprendendo, vai ficar meio que salvo ali na sua cabeça. E quando você, de fato, for falar em público... Vai ser mais fácil. Realmente, esse é o ponto que eu queria chegar. Vai ser mais fácil ali. E, cara, é uma mudança muito drástica. Eu sou um exemplo, como eu falei, você pode olhar ali a forma que eu falei, que eu falava. Na narrativa, eu usava muito assim. Eu narro um RPG online. E caso você só esteja me escutando, você não vai saber que eu tô segurando uma bola assim. Então, agora na minha narrativa, eu falo, a criatura está segurando a bola com a mão direita perto do seu ombro direito.
erguida, né? Então já ajuda você a estruturar. O Paulo mesmo sabe, eu falava aquela mania de falar muito cara, isso, cara, aquilo. Isso foi uma coisa. É curioso, né? Bastidores aí das nossas gravações. Que, tipo, nos 3 ou 4 primeiros episódios, eu comecei a pegar no seu pé. Obviamente, sendo respeitoso, a gente mantém o respeito entre os amigos. Mas assim, tipo, mano, você fala muito cara. Cara, você fala muito mano, tá ligado? E aí eu comecei a zoar. Toda vez que você falava, eu marcava um pontinho. Aí eu comecei a contar por episódio. E você começou a reparar ativamente nisso. Você começou a usar outros maneirismos, a pensar em outras palavras, considerar outros adjetivos. Em alguns episódios depois que você prestou atenção nesse fato, você diminuiu ele a ponto de virar hábito. Então o hábito que você tinha de falar, cara, você cortou criando o hábito de usar outras coisas, prestando atenção ativamente, entende? E é uma coisa que provavelmente era um vício de linguagem que você levava pra outra vida. Entendeu? Pra outra vida, né? Pra outros contextos sociais. E é doido porque o RPG, ele faz isso também. Você cria maneirismos e você perde maneirismo. Porque você tá interagindo com pessoas, entende? É aquela parada do diga-me com quem tu andas, eu direi quem tu és. Somos seres sociais. E, cara, o nosso meio é o que molda a gente. Se tu nasceu rico em Alphaville, eu acho que é Rio de Janeiro, São Paulo, sei. Tu vai ter um jeito de falar, tu vai ter um jeito de olhar pro mundo e tal. Se tu nasceu pobre aqui em Sinop, igual a gente, por exemplo, você vai ter outro jeito de falar, entendeu? São universos que são construídos através... E o RPG é um universo. Por mais que seja lúdico, por mais que, né, você esteja ali com seus amigos, é um meio social que você tá aprendendo. Inclusive, trabalhando sobre essas perspectivas, né, é um pouco engraçado, porque a gente sempre fala pra gente testar novas expectativas, testar novos sistemas, novos cenários. E, cara, olha só, e isso é... Você lembrou do cara? Agora ligou uma sinapse que tava desativada aí, ó. Exatamente. Vai dar um monte de ato falho agora. E, Pablo, isso é o essencial pra você pegar e se questionar. Atualmente você só joga RPG de terror, atualmente você só joga RPG de fantasia ali, e em cada um desses modos ali, em cada um desses cenários, os problemas eles são abordados de formas diferentes. Inclusive, você pode estar focado em resolver só um problema como como é que fala? Um investigador de Cthulhu quando você vai pro RPG e pensa como investigador de Cthulhu. É o mesmo caso de eu, que só jogo D&D e fui jogar o sistema do Pablo. Cara, eu quero... Tá vendo? Ativou a sinapse. Agora você vai falar um monte de cara de novo. Até você esquecer. Eu quero fazer algo que eu não poderia fazer. Então isso já me bota outra perspectiva. Não, eu tenho essa proposta aqui, eu tenho que pensar agora dentro dessa proposta. Isso já vai me fazer aprender mais ainda. Então, isso é o importante de você jogar outros tipos de RPG, e isso foi o que eu aprendi, sabe? Não ter experiências que são muito repetitivas. Tipo assim, não é que seja um problema, mas elas vão te limitar, né? Eu acho que é esse o ponto. Por exemplo, você faz atividade física. Porra, você só faz um exercício, só vai desenvolver uma área de músculo. Exatamente. Né? Se você quer ficar forte, se você quer ficar saudável, o ideal é que você dê uma variada, que você faça ali o tal. Eu acho que o lance do RPG é a mesma coisa. Mas você tocou num ponto que é interessante, que é assim, o cara que joga muito RPG de investigação e ele tá se forçando a entender narrativa, pegar prova ali, narrador, sabe? Fica aquele joguinho de narrador dando prova e o jogador pegando pista e tal, não sei o quê. Ele desenvolve uma capacidade que ele pode usar no dia a dia, uma capacidade de resolver problema, de entender pistas, de entender quebra-cabeças e coisa do tipo, que pode ajudar ele no trabalho. Agora o cara só joga isso, e é sempre esse lance. Ele pode ficar meio paranoico também. Tipo assim, de tudo pra ele tem uma pista, tem uma resposta e tal, não sei o que, e ele, sei lá, tem um burnout porque ele não consegue parar de pensar, tá ligado? Eu só tava comentando essa questão da pessoa criar Arábia e levar isso pra vida real. Cara que é meio paranoico, às vezes, porque ele joga muito RPG de investigação, então tudo é uma prova, tudo é uma pista, tudo é não sei o que. Aí o cara chega no ambiente de trabalho e começa a ver buraco onde não tem, começar a ter paranoia dos amigos dele do trabalho. Mas esse tipo de comportamento, ele só vai acontecer se você não conseguir separar que jogo é jogo e vida real é vida real. Se você não tem uma vida social ativa, por exemplo, fora do escopo do RPG, você não tem amigos, um outro meio ali, realmente você fica mais bitolado. Por isso que a ideia não é só variar, por exemplo, sistemas de RPG ou coisa do tipo, é variar os seus hobbies, sabe? Variar o seu círculo social, enfim, dentro do trabalho, variar a sua função, variar as coisas que você faz. Isso, inclusive, ajuda a subir de cargo. Mas não vou entrar nesse mérito. Então, eu acho que é relevante ter essa questão do entender que nós, como humanos, nós não somos feitos pra uma coisa só. Não, o cara é só cortador de lenha. Ele não faz nada na vida dele a não ser pegar o serrote e cortar madeira. Não, cara, esse cara aí vai ter uma ler, ele vai ter problema e tal. Mesma coisa, se você fica muito no computador encurvadinho, vai te dar problema nas costas, levantar, sacou? Isso se aplica a vida inteira.
Refeição, mesma coisa. O cara só come um tipo de comida, porra, nutrientes. E RPG é a mesma coisa. Você só joga um tipo de RPG, talvez você esteja perdendo aí alguma coisa. Talvez... Inclusive, dá pra se dizer que atualmente, quanto mais RPG você joga, variando e aprendendo, mais você vai ficando capacitado. Você fica mais criativo, vamos colocar da seguinte maneira. Porque quando você é um narrador de RPG e você é capaz de jogar diversos sistemas ali, explorar de fato, até você encontrar, você vai ficar, de fato, mais capacitado. Como? Pegar uma personalidade que seria de um investigador, então você já vai ter já aquilo na ponta da língua para você narrar ali pros seus jogadores. É saber narrar uma coisa que é muito importante, né? Se eu pegar os pontos positivos de cada estilo narrativo, vamos colocar Cthulhu, fantasia e contemporâneo, cara, a narrativa de um Cthulhu, descrição de ambientes, ela é muito certinha. Por causa que na investigação... Ela deve ser, né? Se deve não ser. Depende do narrador. Deve ser, realmente deve. Eu tenho esse ponto de vista. Se eu trazer esse ponto pro meu RPG de fantasia, isso é um incentivo a você testar novos sistemas. Se eu trazer essa narrativa ali de cenários, ambientação, pro meu RPG de fantasia, isso vai causar mais impressão. E se você trazer o pensamento do contemporâneo, que é o quê? Aquilo ali, uma carruagem que se parece com uma máquina de lavar, dando esse exemplo, né? Que é do contemporâneo ali. Não que você vai descrever uma carruagem, mas você já vai ter essa cognição. Pô, uma carruagem que parece uma máquina de lavar. Então você vai, tipo assim, tá explorando. E quando você vê, você fez um mix de todas essas perspectivas, essas lentes no seu RPG. E agora imagine na sua vivência ali, né? No seu cotidiano. Pô, fugindo um pouco dessa persona, né, Pablo, que você falou, saber separar o personagem da pessoa. Mas isso vai te tornar, não que é um exemplo de, porra, se torne uma pessoa melhor em 30 dias. É claro que não. Mas mude sua perspectiva, vamos supor, depois de 3 campanhas de RPG. Tá aí, de fato, você pode aprender muito. Eu acho que tudo é uma questão de contexto, tipo assim, tudo depende, né? Claro, você fala assim, o cara pode aprender muito narrando muito RPG. Mas se o cara for meio travadão e tal, ele não vai aprender muita coisa. Ele vai narrar 3 sistemas diferentes do mesmo jeito que ele narrava o primeiro sistema. Então, varia um pouco do quanto a pessoa tá aberta e o quanto a pessoa tá disposta a se entregar e se doar àquela nova experiência. Saca? É igual falar assim, a terapia ajuda todo mundo. Não, vamos pra terapia. Cara, o cara fica frustrado do mesmo jeito que ele tava antes, só que porque ele não se abre pro processo, entendeu? E nem todo mundo, de fato, tá pronto. A terapia, ela é uma coisa super importante a fazer, mas assim, às vezes a pessoa não tá pronta e ela não se dispõe a tentar. Eu acho que é esse o grande rolê. É igual jogar RPG. Tem muita gente que conhece RPG, e isso eu falo assim, conhecendo a galera aqui da internet, tem muito. A pessoa conhece, ela, sei lá, vê RPG online, vê RPG do Selbit, ouve o Nerd assim, ela ama, mas ela nunca se dispôs a tentar pegar um livro de RPG, a falar com os amigos delas pra jogar RPG, entendeu? Ou sempre fica naquela, mas eu não quero narrar, fulano não quer narrar e tal, não sei o quê. Ela não se arrisca a narrar também. Então, assim, eu entendo que pode haver essa evolução, mas ela depende muito da pessoa, do contexto da pessoa. Se a pessoa não se entrega, realmente não faz diferença. Não tem. É realmente o que você falou, o ponto de vista de pessoa para pessoa. Eu aqui tô compartilhando minha opinião como se fosse Gabriel, narrador de RPG, o Gan aí. Então, para mim, todo esse negócio que a gente falou nesse vídeo faz sentido, teve essas mudanças e é uma coisa que eu recomendo. Se deu certo para mim, eu recomendo. Mas, pô, vai dar certo com você? Vai de você, entendeu? Você tem o seu ritmo de aprendizado, eu tenho o meu e, pô, não custa nada tentar. Sabe assim, dá pra gente colocar uma escala pra facilitar, eu acho que pode funcionar pra entender até onde vai lidar com o problema. Falando de evolução especificamente. Você é uma pessoa que aprende as coisas, entrega pra aprender coisas novas, ou você é uma pessoa que, sei lá, tem muitas vontades, começa um monte de coisa e não termina nada, né? Exemplo, tocar violão. Você começa, faz 3 aulas e desanima, ou você fica obcecado até começar a tocar as músicas que você quer e tal, e depois que você tá bom, aí você vai parando e deixando porque passou a fase. São coisas diferentes, entende? A pessoa que, ela tipo, pô, eu comecei a aprender, me dediquei e tal, consigo, tô indo na vontade de fazer. Essa pessoa no RPG, como narrador ou como jogador, ela vai se dispor a se entregar em sistemas diferentes, em campanhas diferentes, em temática. Ela vai ser uma pessoa mais versátil, certo? Na vida, de forma geral, no RPG isso vai ser. Já a pessoa que desiste das paradas fácil, cara, ela não vai sair da zona de conforto. É o narrador de D&D que narra D&D há 50 anos, teve a oportunidade de pegar um monte de sistema e nunca pegou porque, não, eu conheço o D&D, eu gosto. Mas tem preguiça, o cara, entendeu? Agora, beleza, eu narrei aqui 15 sistemas, eu entendi, eu tentei e tal, mas eu gostei do D&D e eu fiquei com ele. Aí é show, entendeu? Aí é a mesma coisa daqui. Pô, eu tentei tocar violão, tentei tocar bateria, mas o meu rolê é o piano, entendeu? A dinâmica. No quesito evolução, eu acho que é isso. Agora, abrindo um parênteses aqui, no quesito terapia,
De tipo, pô, vou aprender com RPG, eu tô com um problema, vou transformar esse problema numa coisa de RPG. Eu acho que depende do quanto você tem auto... É essa base. Porque assim, Exatamente. se você tem noção de como lidar com esse problema, é uma coisa que no RPG, no lúdico e tal, não vai resolver real. Se você tem essa separação, se você sabe que, pô, eu tô jogando agora, o jogo é uma coisa, a vida real é outra. Por mais que tenham situações parecidas, né, universos diferentes, a vida real tem consequências, né? O RPG, por mais que tenha consequências, porra, acabou a mesa ali, você vai pra sua casa e volta à sua vida normal. Se você consegue entender, eu acho que o RPG pode sim ser terapêutico, pode ser uma parada que você pode usar pra aprender, pra estudar hermenêutica, estudar psicologia, filosofia, história. Pra dar mais aquele ânimo, né? Exato, pra treinar coisas, por exemplo. Pô, eu tenho que apresentar um trabalho da escola sobre algum tema, sei lá, vou tentar de alguma forma botar esse tema aqui no RPG, ou narrar uma one shot sobre esse tema pra ver se eu tô dominando. Inclusive citando o Elvis, ou é o que é professor? O René. O René? O Elvis ainda não veio aqui. O René, cara, você vê que ele tem uma dedicação muito grande pro RPG, tanto que ele é professor, ele sabe como usar a história no RPG. Até naquele vídeo lá que, pô, o cara sabe. E o RPG é um hobby que complementa o trabalho dele. Então são duas paixões ali que se complementam entre si. Uhum. Que ele vai casando a dedicação dele, né? De fato, eu conheço muitos professores que narram RPG. Alguns são melhores professores do que mestres, outros são melhores mestres, e eu também conheço o lado ruim dos dois lados. Mas assim, saber integrar habilidades pra qualquer ramo da vida é maravilhoso. No RPG também. Eu, por exemplo, eu sou roteirista de filme, eu faço curta-metragem, faço histórias aqui e tal, escrevo projetos ali que eu tenho que desenvolver uma narrativa. Isso começou a me ajudar no RPG. Só que eu narro RPG muito antes de fazer isso. Então, será que não foi o RPG que me ajudou com isso? Eu tenho certeza que foi os dois, entendeu? Uma coisa melhorou a outra. Então isso é legal também, cruzar conhecimento. Inclusive, eu falo aqui uma perspectiva minha mesmo, que do mesmo jeito que a gente pode idealizar os nossos problemas ali, que não é tão indicado, mas a gente pode idealizar os nossos problemas que a gente tá passando no RPG, eu acho que é mais importante para você idealizar ali personagens que você quer ser. Para você pegar isso do lúdico e você tentar ter aquilo como exemplo para você trazer para sua vida real, entendeu? Porque sempre ali no nível de fantasia, a gente vai ter aqui o arquétipo de herói, né? Aquele mocinho que quer salvar todo mundo. Então não custa nada você pegar e trazer esse exemplo do que no lúdico é possível. E na vida real não tem, vamos dizer, limite. É claro que não tem magia na vida real, pô. Convenhamos. Mas nada te impede de ser um pseudo-herói ali na vida real, de você fazer as coisas certas, você se dedicar o tanto do que seu personagem dedicaria. Para um guerreiro, o treinamento é essencial. E para o corpo e a mente também, o treinamento ali é essencial. Saiam dessas cadeiras aí, parem de jogar RPG um pouquinho no online, vão caminhar, vão viver a vida. Esse é o ponto que eu quero trazer. É um bom conselho, parem um pouco de sedentários, de não cuidar da saúde, cuidar da mente e vão fazer terapia. Só que ao mesmo tempo, se você trabalha CLT, escala 6x1, tem que cuidar de 2 crianças em casa, pegar uma condução que leva 2 horas pra chegar em casa, você mal consegue jogar RPG nos fins de semana da sua folga, aí é complicado. Aí talvez o RPG vire um escape. Talvez você esteja usando isso de uma forma, inclusive, que pode estar piorando, porque você já tem pouco descanso. E aí, porra, o pouco descanso que você teria, você tá vivendo uma vida de mentira num universo ali pra passar um tempo com seus amigos. E nesses casos, eu talvez recomendaria não parar de jogar RPG, porque pode ser uma coisa que tá fazendo bem, mas assim, avaliar se é isso mesmo. Porque, de fato, o RPG pode ser bom, pode ter todo esse rolê. Principalmente pra quem tem esse privilégio de conhecer ele cedo, desenvolver amizade, capacidade, um monte de coisa positiva. Mas ao mesmo tempo é importante olhar pro outro lado. Eu gosto de sempre trazer assim, cara, depende. Olha, é legal fazer isso, mas depende. Igual eu falei, eu tive muito essa questão quando eu era mais jovem, de trazer meu RPG em formato de monstros e desafios. E aí o que eu fazia? Eu aprendia com esses desafios, mas não só com o RPG, com a própria vida. Você ia passando o tempo, você ia aprendendo, entendendo aquilo ali. Porém, eu tinha um exemplo do RPG, que é o quê? Porra, eu tive depressão. Eu transformei o mundo num lugar totalmente... no qual todos os mortos voltavam à vida e se tornavam parte de uma mente coletiva por causa de um vírus, zumbi lá. E o mundo era super opressivo, super não sei o que e tal, não sei o que. O mundo era a minha cabeça, era a minha depressão. E, mano, ver os jogadores, mesmo naquele mundo de merda, tendo esperança, resolvendo os problemas... porra, não, a gente vai ficar vivo, a gente vai ir até o final, a gente vai tentar salvar o mundo e tal. Dá uma ajuda, tá ligado? Se você sabe, de novo, não tô falando que é pra você fazer isso, mas se você sabe separar e consegue fazer essa interpretação, faz bem. Igual o Gun falou, porra, aprendi aqui essa habilidade,
isso aqui me fez bem e tal. Isso me ajudou com a depressão. Não foi só isso, também teve a Bia. Mas, cara, não vou negar que me ajudou. Foi parte do processo. Então é legal você saber, tipo assim, autoconhecimento, né? Pra entender até onde isso é bom, até onde isso é ruim. E saber dosar isso de forma positiva. Porque sim, dá pra aprender muito com RPG, dá pra ensinar muito com RPG. A gente não tá falando só, já falou aqui sobre RPG na educação. Tem a questão da psicologia também, usar o RPG como ferramenta lúdica pra lidar com trauma. Eu conheço psicólogo, episódio de podcast no meu canal, Paulo Escobar Podcast, com a Gabriela Neves, que a gente fala especificamente disso, de um ponto específico lá da pauta, que é o quê? Do RPG sendo usado como uma ferramenta de terapia de regressão e uma ferramenta de terapia de terceirização do trauma. Ludificar o problema e lidar com isso num campo hipotético e não no campo da sua cabeça, porque lidar com o problema é tipo você tá de cara com uma parede. A parede parece gigante, entendeu? Você olha pros lados, você não vê o fim. Você tá ali, ela parece enorme, você não consegue subir nem nada. Agora, se você afasta-se desse muro, mesmo que seja só imaginando, você vê que ele não é tão alto, que tá um pulinho, ele e você passa. É realmente muito legal. Bom ponto, cara. E é isso, pessoal. Acima de tudo, caso vocês tenham algum problema, e é sempre indicado um auxílio ali profissional, exatamente. O RPG, ele... por nós, pessoas que não temos, vamos colocar assim, nenhuma coisa que, diploma, que não somos formados, não é indicado. Então, realmente, procure família e amigos, e caso não tenha isso, sempre vai ter uma ajuda profissional ali para te auxiliar nesses casos, uma tá coisa bom? que eu acho importante de falar, como até, quando a gente tá na merda, a gente tem a tendência a se isolar e tal, e é difícil buscar ajuda. Mas às vezes a gente até tenta buscar. Primeiro... a gente vive num mundo onde de pagar mensalidade é capitalismo, né? Não tem o que fazer dinheiro. Então a primeira reação que você vai ter quando você for atrás de um terapeuta é: nossa, isso é caro, não posso pagar. Eu digo isso pra grande maioria das pessoas que de fato não tem condição. Pra quem tem condição, não chega a ser um problema. Mas, pô, é caro, não posso pagar, não tem como pagar, não tem de onde tirar. Existem meios, você pode pesquisar na IA ou no próprio você pesquisar de formas de meios de você ter acesso a um psicólogo de forma gratuita. Apesar de ter os seus defeitos, é uma vantagem que a gente tem. A gente pode ter remédio de graça, a gente pode ter essas paradas de graça. Eu recomendaria que você buscasse essa ajuda realmente, porque não faz falar aqui dos malefícios de ficar depressivo, ficar doente e tal. Então tem essa ciência de que existem formas grátis sem acesso pra te ajudar realmente a fazer esse olhar um pouco mais de... Parece que não tem saída, mas, porra, você dá 2 passos pra trás, talvez você veja a saída ali, entendeu?